Em uma tarde quente e ensolarada no Rio de Janeiro, onde o sol batia forte no gramado verde do campo de treinamento de futebol da Academia Estrelas do Futuro, localizada no coração da favela do Vidigal, o treinador Marcelo, um homem de 40 e poucos anos com um ego inflado como uma bola de futebol mal calibrada, observava seus alunos com um ar de superioridade que era típico daqueles que se achavam donos do mundo do esporte, mas na verdade mal haviam tocado na glória verdadeira. Ele era conhecido por sua rigidez, por suas críticas afiadas que muitas vezes cruzavam a linha do respeito, especialmente quando se tratava de pessoas que não faziam parte do seu círculo de talentos promissores. E naquela dia, como em muitos outros, o treino se estendia além do horário habitual, com os jovens jogadores suando sob o calor tropical, correndo drills de passes e chutes ao gol, enquanto o som das risadas e dos apitos ecoava misturado ao barulho distante das ondas do mar e do trânsito caótico da cidade. Marcelo, com sua camisa polo apertada e shorts que exibiam pernas musculosas de quem já jogara em times menores, mas nunca chegara ao topo, parou no centro do campo e avistou Roberto, o zelador de 40 anos, um homem negro de pele escura e sorriso discreto, que limpava as linhas do gramado com uma vassoura velha e um balde de água, trabalhando em silêncio como fazia há semanas, desde que fora contratado para manter o lugar impecável após os treinos, sempre chegando no fim do dia para não atrapalhar ninguém, mas naquela ocasião o treino se prolongara por causa de uma sessão extra que Marcelo insistira em fazer, alegando que seus pupilos precisavam de mais garra brasileira para se destacarem. Roberto, com suas roupas simples e desgastadas, uma camiseta branca manchada de suor e calças jeans remendadas, representava para Marcelo o oposto do sonho futebolístico, alguém que só limpava a sujeira dos verdadeiros heróis. E foi aí que o treinador, sentindo-se invencível perante seus 10 alunos adolescentes, todos de origens humildes mas cheios de ambição, decidiu transformar o momento em uma lição divertida, gritando em voz alta: "Ei, você aí, o limpador! Que tal uma brincadeirinha rápida no campo? Aposto que nunca tocou numa bola de verdade na vida, né?" E sua risada ecoou alta, carregada de um tom sarcástico que no Brasil muitas vezes mascara preconceitos profundos, aqueles que a cultura tenta combater com festas e samba, mas que ainda persistem nas sombras da desigualdade social. Os alunos riram nervosamente, alguns desconfortáveis, pois sabiam que Marcelo tinha um histórico de humilhar os mais fracos para se afirmar, mas ninguém ousava confrontá-lo abertamente. Afinal, ele era o mestre que prometia caminhos para o sucesso no futebol, um esporte que no Brasil é mais que um jogo, é uma religião, uma forma de ascensão social, uma paixão que une ricos e pobres, brancos e negros, em estádios lotados onde o talento fala mais alto que a cor da pele ou a origem. Roberto parou de varrer, erguendo o olhar devagar, seus olhos castanhos carregando uma profundidade que Marcelo não notou, pois para ele, o zelador era só mais um preto da favela sem história, sem valor além de manter o campo limpo. Mas o que o treinador não sabia era que Roberto era na verdade Ronaldinho Gaúcho, o lendário craque brasileiro que encantara o mundo com seu drible mágico, seu sorriso contagiante e sua alegria no campo, o homem que levara o Brasil ao pentacampeonato mundial, que conquistara a bola de ouro e que fizera o Barcelona dançar ao ritmo de sua genialidade, mas que há 20 anos decidira abandonar tudo após um acidente trágico que mudara sua vida para sempre. Um acidente durante um treino particular onde seu melhor amigo e companheiro de equipe, um talentoso meio-campista chamado Thiago, morrera após uma colisão forte que Ronaldinho causara involuntariamente, impulsionado pela pressão de comentários racistas da torcida em uma partida anterior, algo que o assombrava até hoje, fazendo-o jurar nunca mais pisar em um campo como jogador, optando por uma vida anônima, trabalhando em empregos simples para sustentar sua filha adolescente, que nem sabia de seu passado glorioso, escondendo-se atrás de um nome falso para evitar os holofotes que no Brasil transformam heróis em deuses, mas também em alvos de inveja e escrutínio. Marcelo continuou, aproximando-se com um sorriso arrogante, daqueles que os brasileiros chamam de sorriso de canto de boca, cheio de malícia. "Vamos, cara, só uma demonstraçãozinha. Aposto que você nem sabe driblar uma poça d'água. Vou mostrar para os meus garotos a diferença entre quem treina de verdade e quem só limpa o suor dos campeões." E enquanto falava, gesticulava dramaticamente, como se estivesse em um palco de carnaval, mas sem a alegria genuína que a cultura brasileira valoriza, em vez disso usando o humor para disfarçar o bullying.
algo que vai contra o espírito de união e respeito que o futebol deveria promover, especialmente em um país onde Pelé, um rei negro, provou que o talento transcende barreiras. Roberto sentiu um aperto no peito, como um músculo adormecido acordando após anos de repouso, seus pensamentos voltando para os dias de glória em Porto Alegre, onde nascera pobre, mas com uma bola nos pés que o levara ao mundo, lembrando das noites de samba após vitórias, das festas com amigos onde a música e a dança celebravam a vida, mas também da dor de perder Tiago, cujo funeral fora marcado por lágrimas e promessas de mudança, e agora, aos 40, vivendo uma vida simples, ele evitava confrontos, valorizando a paz que a cultura brasileira ensina através da capoeira, que mistura luta e dança em harmonia. Os alunos formaram um semicírculo, alguns ansiosos pela brincadeira, outros incomodados, como a jovem Maria, uma garota de 16 anos com ascendência indígena, que sussurrou para o colega: "Isso não tá certo, né? Ele só tá fazendo o trabalho dele", refletindo o valor cultural brasileiro de solidariedade, especialmente nas comunidades onde todos se ajudam mutuamente. Marcelo insistiu, agora com um tom mais incerto ao notar o olhar firme de Roberto. Só uma lição educativa, para mostrar por que o respeito ao futebol é importante, e não para qualquer um que acha que pode entrar no campo. E Roberto, finalmente deixando o balde no chão, se ergueu com uma fluidez que surpreendeu a todos, seus movimentos ecoando a ginga brasileira, aquela oscilação natural que faz os jogadores do país parecerem dançarinos. "Tudo bem", disse ele calmamente, com uma voz que carregava a serenidade de quem já enfrentara multidões em Maracanã. "Mas quando acabar, você vai pedir desculpas a todos por transformar esse campo sagrado em um circo de humilhação." E Marcelo riu, mas o som saiu forçado, ignorando que estava despertando um segredo adormecido. O que ninguém sabia era que Roberto, ou Ronaldinho, passara os últimos 20 anos aperfeiçoando não só o controle emocional, mas também refletindo sobre as injustiças sociais no Brasil, onde o racismo velado ainda afeta tantos, e agora, perante o preconceito, ele sentia a chama da justiça acender, lembrando de como, em sua carreira, usara o futebol para unir pessoas, celebrando a diversidade com gols que faziam o país inteiro dançar samba. Maria, a aluna corajosa, interrompeu. "Treinador, por que humilhar alguém assim? Isso não é o espírito do futebol brasileiro, que é sobre alegria e inclusão." E Marcelo, irritado, rebateu: "Quem manda aqui sou eu, Maria. Sente e aprenda." Mas suas palavras soavam vazias perante a cultura que valoriza o diálogo e a empatia. Roberto sorriu internamente, vendo na garota o futuro do Brasil, um país que luta por igualdade através de movimentos como o Carnaval, onde todos são iguais na folia. A tensão crescia, com o sol poente pintando o céu de laranja, e Marcelo, sentindo o desafio, empurrou levemente o ombro de Roberto, um gesto que no Brasil poderia ser visto como provocação de rua, mas Roberto absorveu sem se mover, como uma rocha na praia de Copacabana resistindo às ondas. "Interessante", murmurou Roberto. "Faz tempo que ninguém me provoca assim." E sua voz carregava a calma de um capoeirista antes do gingado. Marcelo, incapaz de ler os sinais, elevou a aposta. "Vamos ver quem é o rei do campo, limpador", ignorando que estava cutucando um leão adormecido, o mesmo que encantara o mundo com dribles impossíveis e gols de placa. Maria observava com um desconforto crescente, notando a respiração controlada de Roberto, que lembrava os documentários sobre grandes predadores da Amazônia, calmos antes do bote. "Última chance, amigo", anunciou Marcelo. "Aceita ou chamo a segurança e você perde o emprego." Roberto abriu os olhos devagar, sua mirada encontrando a do treinador como um raio silencioso, fazendo Marcelo recuar involuntariamente, sentindo um arrepio que no folclore brasileiro poderia ser atribuído a um espírito protetor. "Tudo bem", disse Roberto finalmente, com uma autoridade que silenciou todos, mas depois, explique aos seus alunos por que transformou um lugar de aprendizado em um show de desrespeito. Marcelo riu nervoso, mas o ar mudara, carregado como antes de uma tempestade tropical. Roberto, ou Ronaldinho, havia passado 2 décadas não só fugindo do passado, mas cultivando uma força interior inspirada na resiliência brasileira, transformando dor em sabedoria. E cada humilhação agora alimentava uma determinação fria, conhecida por seus antigos rivais, mas que Marcelo estava prestes a descobrir da pior forma. Os alunos se reuniram, o campo agora um palco de tensão, e Marcelo, ajustando sua postura, anunciou: "Garotos, vão ver a diferença entre quem vive o futebol e quem só limpa o gramado."
Roberto permaneceu imóvel, mas algo mudara em sua respiração, fechando os olhos por um momento e voltando aos campos de sua juventude em Porto Alegre, onde aprendera a driblar a pobreza com uma bola de meia, ouvindo comentários semelhantes de torcidas rivais, antes de uma final épica contra um time europeu, onde vencera com um gol de bicicleta que entrara para a história, mas a vitória custara caro, pois a pressão racial o levara a um treino furioso onde Thiago morrera, um acidente que a investigação absolvera, mas que Ronaldinho carregava como culpa eterna. Vamos, limpador, zombou Marcelo, circulando como um predador, mostre como não se dribla uma bola. Foi então que Maria não aguentou e falou alto. Treinador, isso é discriminação disfarçada de brincadeira. Por que julgar alguém pela cor ou pelo trabalho? No Brasil, o futebol é para todos. O silêncio cortante seguiu, Marcelo virando-se com raiva misturada à surpresa. Isso não é sobre raça. É sobre respeito ao esporte e saber o lugar de cada um, mas suas palavras ecoavam o preconceito que a sociedade brasileira combate diariamente através de leis e campanhas. Roberto abriu os olhos, tocado pela coragem da garota, que lhe lembrava sua irmã mais nova, perdida jovem em uma violência urbana que o país lamenta, outra razão para ele se esconder na simplicidade. Maria tem razão, disse Roberto com voz firme. Isso não é sobre futebol, é sobre você se sentir importante rebaixando os outros. Marcelo corou de indignação. Como ousa me dar lição? Você nem sabe o que é um campo profissional. Roberto deu um passo à frente, sua postura mudando sutilmente, ombros alinhados, pés posicionados como em um drible perfeito, algo que qualquer olheiro brasileiro reconheceria como genial. Na verdade, sei exatamente o que é um campo, e sei que esse lugar deixou de ser um templo de aprendizado há tempo. Marcelo sentiu um calafrio, mas seu orgulho o impedia de recuar. Chega de papo, vamos ao jogo. Maria observava fascinada, notando a economia de movimentos de Roberto, como nos vídeos antigos de mestres do futebol que estudara. Roberto fechou os olhos brevemente, deixando a memória muscular de 22 anos de carreira ressurgir, cada drible, cada passe, cada gol aprendido nos campos mais brutais do mundo. Quando os abriu, Marcelo estava frente a Ronaldinho Gaúcho, o mago da bola. Última chance de se desculpar, pela garota, pelos alunos, e para fazer desse lugar um espaço de respeito novamente. Marcelo riu nervoso. Desculpar? Você vai implorar perdão quando perder. O que ele não via era que Roberto já identificara todas suas fraquezas, a defesa aberta, o passe previsível, a falta de ginga verdadeira. Os alunos se afastaram instintivamente, sentindo a energia mudar como antes de um gol histórico. E assim, com o sol se pondo sobre o rio, a provocação atingira seu ápice, despertando o segredo que transformaria tudo, em uma lição de humildade que ecoaria a cultura brasileira de superação e justiça social, onde o talento escondido sempre pode brilhar como uma estrela no céu noturno carioca. Lembrando que no Brasil, o futebol não é só um jogo, é uma dança de vida, cheia de surpresas e redenções, onde heróis caídos podem renascer das cinzas da anonimidade para ensinar que a verdadeira vitória vem da alma, não dos troféus, e que o preconceito, como uma bola mal chutada, sempre volta para assombrar quem o lança, em um país que celebra a mistura de raças e culturas com orgulho, mas ainda luta para erradicar as sombras do passado colonial. Roberto, sentindo o peso de 20 anos de silêncio, decidiu que era hora de quebrar o juramento, não por vingança, mas por justiça, inspirado na resiliência de seu povo, que transforma dor em arte, como no samba que nasce das favelas. Marcelo, alheio a tudo, preparou a bola no centro do campo, achando que seria fácil humilhar o zelador. Mas o ar estava carregado de expectativa, como em uma final de Copa do Mundo, onde o Brasil sempre espera o milagre. Os alunos murmuravam, alguns torcendo secretamente pelo underdog, refletindo o amor brasileiro pelas histórias de virada. Maria, com seu celular escondido, começou a gravar discretamente, sabendo que aquilo poderia viralizar nas redes, onde os brasileiros adoram compartilhar lições de vida com memes e vídeos engraçados mais profundos. Roberto posicionou-se, sua mente revivendo o gol contra a Inglaterra na Copa, aquele chute de longe que silenciara críticos, mas também o acidente posterior que o levara ao exílio voluntário. Vamos começar, disse Marcelo, chutando a bola para Roberto com desdém. E assim o desafio iniciava, com o zelador pegando a bola nos pés como se fosse uma extensão de seu corpo, pronto para revelar o segredo que abalaria o campo em uma narrativa que honrava a cultura brasileira de alegria misturada à luta,
onde o futebol é o grande equalizador social, capaz de transformar um limpador em lenda mais uma vez, ensinando que o respeito não vem do status, mas do coração generoso e da habilidade inata que Deus, ou os orixás, concedem a quem merece. A brisa do mar soprava, levando o cheiro de sal e suor, e Roberto, com um drible sutil, já começava a mostrar que a provocação acordara um gigante adormecido, cujas memórias de vitórias em estádios lotados, de festas com churrasco e caipirinha após títulos, de amizades forjadas no fogo da competição, agora se misturavam à determinação de defender a dignidade em um Brasil onde a cultura ensina que a humildade é a maior força e que julgar pelo exterior é o erro dos tolos. Marcelo, vendo o primeiro movimento fluido, franziu a testa, sentindo pela primeira vez que algo estava errado, mas seu ego, inflado como o de muitos que se acham invencíveis, o impedia de parar, levando-o a uma lição que mudaria sua visão de mundo, inspirada na sabedoria popular brasileira de que quem muito fala, pouco acerta. Os alunos, boquiabertos, começavam a perceber a transformação, como em uma roda de capoeira, onde o mestre disfarçado revela sua maestria. E assim, o segredo despertava, prometendo uma reviravolta que celebraria os valores de igualdade e respeito que o povo brasileiro carrega no sangue, misturado ao ritmo do samba e à paixão pelo futebol eterno. Com o sol já se pondo atrás das montanhas do rio, pintando o céu de tons vibrantes de laranja e rosa que lembravam as cores de uma bandeira brasileira flamejante, o campo da Academia Estrelas do Futuro se transformara em um palco improvisado, onde o futebol, essa dança eterna da alma brasileira, estava prestes a revelar sua magia mais profunda e inesperada. Marcelo, o treinador arrogante com seu apito pendurado no pescoço como um troféu de autoridade questionável, chutou a bola com desdém para Roberto, esperando uma atrapalhada cômica que reforçasse sua superioridade perante os alunos. Mas o que aconteceu em seguida foi como um samba improvisado na Lapa, onde o ritmo pega de surpresa e faz todos girarem em admiração. Roberto, com os pés tocando a grama como se fossem extensões naturais de seu corpo, recebeu a bola com um toque suave, quase carinhoso, e começou um drible sutil, daqueles que no Brasil chamamos de ginga, oscilando o corpo como um capoeirista em roda, fazendo a bola rolar entre as pernas com uma precisão que silenciou o riso nervoso dos garotos. Marcelo, inicialmente confiante, avançou para roubar a posse, suas pernas se movendo em um padrão rígido aprendido em manuais europeus, sem a fluidez tropical que define o verdadeiro futebol canarinho. Mas Roberto simplesmente girou o quadril em um movimento circular, deixando a bola passar por baixo de uma perna enquanto fintava para o lado oposto, e Marcelo tropeçou no ar vazio, caindo de joelhos na grama úmida, seu rosto se contorcendo em uma mistura de surpresa e raiva, como se tivesse sido atingido por um raio durante uma festa de São João. Os alunos gaspavam. Maria, com os olhos arregalados, filmando tudo com o celular tremendo em suas mãos, capturando o momento que logo se espalharia pelas redes sociais brasileiras, onde vídeos virais de viradas épicas no futebol são compartilhados com emojis de fogos e bandeiras, celebrando a cultura de superação que o país adora. Sorte de iniciante, murmurou Marcelo se levantando rapidamente, limpando a grama das calças com um gesto irritado, mas sua voz tremia levemente, ecoando a insegurança de quem sente o chão tremer sob os pés, como em um terremoto sutil na favela. Ele tentou novamente, dessa vez com uma investida mais agressiva, simulando um tackle que em jogos de rua no Brasil poderia ser visto como falta grosseira, mas Roberto, com uma visão periférica afiada por anos de jogos em estádios lotados como o Maracanã, antecipou o movimento e executou um drible de corpo perfeito, daqueles que Ronaldinho popularizara no mundo inteiro, fazendo a bola grudar em seu pé esquerdo enquanto girava 180 graus, deixando Marcelo para trás como um defensor perdido em uma final de Libertadores. A bola voou em um passe-arco, íris para um dos alunos, que a devolveu instintivamente, e Roberto, agora no controle total, começou uma sequência de embaixadinhas. A bola quicando no ar com toques alternados de pés, joelhos e cabeça, cada impacto preciso como o ritmo de uma bateria de escola de samba no carnaval, hipnotizando todos ao redor. Marcelo, ofegante e suando mais que em um dia de treino sob o sol do Nordeste, tentou interceptar, pulando como um goleiro desesperado, mas Roberto baixou a bola com o peito, em um toque mágico, a rolou por entre as pernas do treinador em um caneta clássico, o drible humilhante que no Brasil é celebrado com gritos de olé e risadas coletivas,
fazendo os alunos explodirem em exclamações abafadas, alguns cobrindo a boca para não rir alto demais. Como? Como você fez isso? Gaguejou Marcelo, parando no meio do campo com as mãos na cintura, sua arrogância derretendo como gelo em uma praia de Ipanema, enquanto Roberto parava a bola sob o pé, respirando calmamente, sem uma gota de suor extra, sua postura irradiando a tranquilidade de um mestre zen misturado à alegria brasileira. É simples quando você entende o fluxo, o timing e a transferência de energia, respondeu Roberto com uma voz serena, estendendo a mão para ajudar Marcelo a se recompor, princípios que aprendi em 22 anos de carreira profissional, não em manuais, mas nos campos reais, onde o futebol é vida, não só jogo. Marcelo ignorou a mão e se levantou sozinho, pernas trêmulas, murmurando 22 anos. Carreira em quê? E foi Maria quem, ainda com o celular na mão, pesquisara rapidamente durante a demonstração, gritando com voz excitada. Vocês não entendem quem ele é. Olhem isso! Mostrando a tela com artigos, fotos e vídeos antigos que confirmavam o que seu instinto já sussurrara, lendo em voz alta. Ronaldinho Gaúcho, o mago da bola, campeão mundial com o Brasil, bola de ouro, ídolo do Barcelona e do Grêmio, considerado um dos maiores dribladores da história. Aposentado invicto após 22 anos, sumido do mapa após um acidente que matou seu companheiro Thiago em um treino, o impacto das palavras atingiu o campo como uma bomba de confete em uma festa junina, Marcelo empalidecendo enquanto a realidade se cristalizava. Ele havia desafiado uma lenda viva do futebol brasileiro, humilhado publicamente alguém que poderia lo feito dançar como uma marionete com dribles impossíveis. Campeão mundial. Ronaldinho. Balbuciou Marcelo, toda sua pose evaporando, substituída por uma humildade forçada pela vergonha, e Ronaldinho assentiu em silêncio. Me aposentei aos 30, desde então vivo simples, limpando campos, consertando redes, sem holofotes, sem câmeras, só a paz que o Brasil ensina através da simplicidade, como uma roda de samba na praia ao pôr do sol. A transformação de Marcelo foi dolorosa de assistir, o homem que se achava rei agora curvado como um aluno iniciante, sussurrando eu não sabia. Se soubesse, teria tratado com respeito, mas Ronaldinho interrompeu gentilmente. Se soubesse, sim, mas ainda humilharia outro zelador sem títulos, sem nome famoso, baseado na cor da pele ou no trabalho humilde. E isso é o problema real, treinador. Porque no Brasil o futebol é para unir, não dividir, como o carnaval que mistura todos em uma só folia. Maria deu um passo à frente, voz firme como uma líder de bateria. Treinador Marcelo, treinei aqui por anos respeitando sua experiência, mas o que vi hoje não foi ensino. Foi assédio disfarçado de lição, e isso vai contra o espírito brasileiro de inclusão. Outros alunos murmuraram em acordo, a revelação mudando tudo, fazendo-os reavaliarem conceitos de respeito e hierarquia no esporte que amam. Ronaldinho, peço desculpas sinceras a você, a Maria, a todos aqui, disse Marcelo finalmente, com uma humildade genuína que ninguém ouvira antes. Não tenho desculpas para meu comportamento. Fui cego pelo ego. Ronaldinho aceitou com elegância, como um passe preciso. Agradeço, Marcelo, mas desculpas são o começo. O que você fará diferente agora? Transformará esse campo em um lugar onde o talento floresce sem preconceito, inspirado na cultura brasileira de misturas e alegrias? Marcelo olhou ao redor, vendo os alunos com novos olhos, alguns decepcionados, outros inspirados pela lenda diante deles. Vou mudar. Levará tempo, mas vou mudar. Prometo. Foi então que Maria perguntou, surpreendendo todos, Senhor Ronaldinho, consideraria voltar a ensinar? Porque poderíamos aprender muito com alguém que sabe que a verdadeira força vem com responsabilidade, não só dribles. Ronaldinho sorriu, a primeira risada sincera da noite, ecoando como uma gargalhada em uma roda de amigos com churrasco e cerveja gelada. Não para ensinar gols, mas algo maior. Que o respeito no futebol não vem de troféus ou fama, mas do caráter, da ginga da vida que o Brasil ensina todos os dias. Enquanto Marcelo assimilava a lição mais humilhante de sua vida, uma pergunta pairava no ar como o aroma de feijoada em um domingo familiar. Seria uma noite de humildade suficiente para transformar décadas de arrogância, ou precisaria de um câmbio mais profundo para que a justiça verdadeira se fizesse, inspirada na resiliência cultural do povo brasileiro? 3 meses depois, o campo mudara completamente. Ronaldinho não era mais só zelador. Maria convencera o dono da academia a contratar,
como consultor especial em técnicas avançadas e filosofia do futebol, ensinando não só dribles, mas lições de vida sobre igualdade e alegria, como em oficinas onde misturava capoeira com passes, celebrando a herança afro-brasileira que enriquece o esporte. Marcelo perdeu metade dos alunos na primeira semana após o vídeo viralizar nas redes, mostrando um treinador sendo driblado por um simples zelador, sua reputação na comunidade futebolística arruinada, forçando-o a dar aulas em um campinho menor, agora com humildade imposta pela vergonha pública, aprendendo que a arrogância tem preço alto no Brasil, onde a cultura valoriza a humildade dos grandes. Mestre Ronaldinho, disse Maria após uma aula sobre respeito e humildade, enquanto arrumavam as bolas ao som distante de um pagode. Obrigada por mostrar que a verdadeira força não precisa ser exibida para ser reconhecida, como um samba que toca a alma sem alarde. Ronaldinho sorriu, ordenando o equipamento com carinho. A melhor lição é simples. Nunca julgue alguém pela profissão ou aparência. Todos temos histórias que surpreendem, como no carnaval onde máscaras caem e verdades brilham. Marcelo, em seu novo local, ensinava com modéstia, incorporando lições de Ronaldinho, transformando sua dor em crescimento, provando que no Brasil a cultura de redenção permite segundas chances, como um time que vira o jogo no segundo tempo. Às vezes a justiça chega em silêncio, como uma brisa do Atlântico que refresca o calor, e Ronaldinho demonstrou que a verdadeira vingança não é destruir o oponente, mas mostrar que a grandeza vem do caráter, não dos títulos. Em um país onde o futebol é poesia em movimento, misturando raças, classes e sonhos em um só ritmo eterno de superação e alegria coletiva, onde lendas como ele inspiram gerações a driblarem não só bolas, mas preconceitos, celebrando a diversidade que faz o Brasil pulsar como um coração verde e amarelo, cheio de histórias que transformam humilhação em triunfo lendário, convidando todos a dançarem na ginga da vida, onde o passado glorioso se funde ao presente humilde para criar um futuro mais justo e inclusivo, ecoando os valores culturais que unem o povo em festas, jogos e lutas diárias pela igualdade social.